Abre sua Bíblia comigo no texto de Paulo, segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 7. Nessa noite de celebração, pela vida de cada um dos formandas, nós queremos exaltar o nome do Senhor, porque se não fosse por Ele, vocês não estariam aqui. E é por isso que nós estamos rendendo toda a glória, toda a honra ao Senhor nessa noite. Mas, de uma forma específica, mas também compartilhando com toda a igreja, eu preciso dizer algo ao coração de cada um de vocês. Vocês chegaram até aqui, mas vocês podem muito mais. Vocês podem conquistar muito mais, vocês podem alcançar muito mais. Ainda não acabou. É um ciclo, é uma etapa, é uma estação, é um tempo que vocês estão concluindo. Mas existe um novo degrau, existe um outro nível para que vocês possam alcançar diante do Senhor. E essa palavra, a carta de Paulo a Timóteo, fala muito ao meu coração, porque é um texto que, no meu período de faculdade, o Espírito Santo ministrou muito ao meu coração. E a palavra do Senhor nos diz assim, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor nosso. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia, desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo, trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, mas a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice. Eu estou certo de que também habita em ti, por cujo motivo te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, em outras versões de covardia, mas de fortaleza e de amor e de moderação. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Obrigada por esse tempo. Obrigada por esse dia. Eu quero te agradecer pela vida de cada formando nessa noite, formando. Por essa etapa concluída, os corações dos seus filhos estão alegres, contentes. Mas Espírito Santo, eu sei que o Senhor tem mais para falar. Eu sei que o Senhor tem mais para liberar sobre as nossas vidas. Eis-nos aqui. Que os nossos ouvidos sejam abertos e sensíveis para aquilo que o Senhor quer falar conosco. E o nosso coração, Deus, faminto e sedento pela Tua presença e pela Tua voz. Assim nós oramos, Espírito Santo, em Teu nome. Amém. E graças a Deus. A primeira e a segunda carta de Paulo a Timóteo são conhecidas como epístolas pastorais. Porque são chamadas assim porque o apóstolo Paulo, ele vem trazer orientações. Ele vem trazer exortações a Timóteo. O apóstolo Paulo, ele amava Timóteo. Ele tinha Timóteo como um filho. E por Timóteo ser jovem, ele vem trazer algumas palavras pontuais em vários aspectos e segmentos da vida de Timóteo. Podemos trazer aqui a vida ministerial, porque Timóteo, ele era um jovem pastor. Mas eu sei que vocês não estão formando no ministério pastoral em teologia, mas em enfermagem. Mas o Timóteo era um jovem pastor. Mas ele também tinha suas questões familiares. Ele também tinha as questões sociais. E se nós estamos falando também da ministerial, nós podemos trazer aqui a questão espiritual da vida dele. E o apóstolo Paulo, ele se sentia muito confortável em falar de Timóteo. Em falar que ele era como um pai para Timóteo e Timóteo era como um filho para ele. Por quê? O apóstolo Paulo conhecia muito bem Timóteo. Em uma certa viagem do apóstolo Paulo, ele ouve falar a respeito de Timóteo. Ou seja, Timóteo estava dando testemunho
E não é à toa que em uma das viagens de Paulo, ele acaba por ouvir dessa trajetória e um bom testemunho dessa trajetória. E a partir do encontro de Timóteo com Paulo, Timóteo começa a acompanhar e a fazer parte do ministério do apóstolo Paulo. E é por isso então que o apóstolo ele vai se sentir confortável em falar e dizer que o via como um filho. E o apóstolo ele vem trazer essas palavras dizendo que ele dava graças ao Senhor. Ele dava graças a Deus. E ele trazia também a consciência de que ele sabia de toda a trajetória do apóstolo de Timóteo. Como eu li aqui e fiz questão de dar uma parada para que você pudesse perceber, Timóteo chorou na caminhada. Timóteo derramou lágrimas, porque não era fácil o trajeto, não é fácil o trajeto. Eu sei que nessa noite é alegria. Eu sei que é gratidão que está no coração, que não cabe aqui na face, não é verdade? Chega a dar cãibra aqui, ó, de tanto sorrir. E vai dar muita cãibra, porque vocês vão sorrir demais esse final de semana. Mas existe choro no trajeto. Vocês derramaram algumas lágrimas, nós derramamos lágrimas no trajeto. Não tem como, nós vamos chorar em algum momento. Mas é interessante porque o apóstolo Paulo vai dizer: eu lembro das suas lágrimas, mas além de lembrar das suas lágrimas, eu lembro de você nas minhas orações, e eu não esqueci de interceder por vocês. E eu já quero chamar a atenção aqui, porque é tão bom saber que tem pessoas que intercedem por nós. Vocês tiveram pessoas na caminhada que intercederam por vocês para que vocês chegassem até aqui. Vocês intensificaram as orações. Nós temos pessoas, sejam nossos pais, seja o nosso cônjuge, o líder, o pastor, que intercedem por nós. E é por isso que nós estamos de pé na caminhada e na jornada, porque existem intercessores. E o apóstolo Paulo, ele vem trazer isso. Olha, eu me lembrei de você em todos os momentos. Eu te conheço como um pai e por isso eu não me esqueci de você. Isso me faz pensar, se o próprio apóstolo Paulo está dizendo que ele não se esqueceu de Timóteo, imagina o Senhor que não se esquece de nós em nenhum momento da nossa vida. Que se lembra de nós, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de tristeza, ou como a palavra diz, no mais alto céus ou no mais profundo abismo, o Senhor lá está, porque Ele não se esquece de nós. Ele nos tem gravado na palma de suas mãos. E isso revela o amor e o cuidado do Senhor. Mas o apóstolo Paulo, ele está trazendo essa orientação, essa exortação para Timóteo, porque ele sabia que estava chegando o seu fim. Ele estava na reta final da sua trajetória. E ele já tinha uma percepção de que ele havia cumprido o seu chamado. E por isso ele precisava ter alguém de uma forma específica e certeira para passar as orientações. E ele viu Timóteo. E Paulo, ele estava carregado de informações acerca de Timóteo. Ele sabia qual era o potencial que Timóteo carregava. Ele sabia muito bem o que estava dentro de Timóteo. E um dos conselhos do apóstolo Paulo nessas epístolas pastorais é: olha, por essa razão eu te admoesto que reavives, reacendas o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Ele está falando: olha, Timóteo, algo foi liberado sobre a tua vida. Existe algo dentro de você. Deus trouxe algo dentro de você. Mas para que esse algo venha funcionar e se movimentar, vai depender de você, não mais de Deus. Porque Deus já liberou. Agora é sua responsabilidade, Timóteo. Mas eu sei que na caminhada as coisas têm de tentar nos parar. E é assim, não é verdade? Muitas vezes nós estamos na empolgação, muitas vezes nós estamos lá no alto. Mas aí com o tempo nós vamos gastando combustível, nós vamos gastando energia. E aí chega um determinado momento da caminhada que o que nos falta é respirar fundo e falar: não dá mais para mim. Muitas vezes quando nós olhamos o lugar onde nós não estamos mais com a mesma motivação lá do início. E o primeiro pensamento que vem na nossa mente é desistir. E é por isso que eu estou trazendo essa palavra aqui. Porque hoje, como igreja, nós estamos aqui juntos celebrando uma formatura. Talvez alguns de vocês estão sentados aqui pensando: poxa, eu nunca consegui concretizar o meu sonho de me formar. E eu estou aqui num culto de formatura, mas eu preciso te dizer, ainda há tempo de você realizar os sonhos que Deus tem para a tua vida.
Ainda dá tempo de você reacender essa chama que está dentro de você, porque é reacender. Então, se é reacender, eu não estou falando do acender, eu estou falando de reacender. E todos os dias vocês vão ter que reacender a chama. Todos os dias. Porque as lutas, as dificuldades, o desânimo, eles vêm como uma campainha tocando na nossa porta. E é uma decisão nossa se vamos abrir ou não. Ou se vamos escolher reacender a chama para não dar espaço para esse desânimo, para essa situação que muitas vezes vai tentar nos estagnar. Mas essa palavra do apóstolo Paulo vem ao nosso coração para nos reincendiar, para trazer um ressignificado, para reinflamar, para reacender essa chama no nosso coração. O fogo. E aí eu quero que você pense a respeito do zelo, dos dons espirituais. Ele pode apagar. Se eu e você não alimentarmos o fogo, ele pode apagar. Ele pode se tornar embotado, ele pode se tornar ineficaz. Se eu e você não tivermos cuidado com aquilo que Deus colocou nas nossas mãos, colocou a semente do propósito no nosso coração, vai apagar. E precisamos cuidar para que não se apague. Porque eu e você não vamos viver do automático. Não tem como viver de automático. Eu sei que nós estamos na era da automatização de todas as coisas. Eu sei que é só chegar em casa e falar: Alexia, acende a luz, Alexia, liga isso, desliga aquilo. Eu sei que é a era da tecnologia. Mas deixa eu te falar uma coisa: o dom que há em nós, ele não pode ser automático. Ele tem que ser vivido dia após dia, em toda a sua intensidade. Em toda a sua intensidade. Mas eu fico imaginando o apóstolo Paulo escrevendo esta carta, impressionado com a vida de Timóteo, trazendo essas informações ao coração de Timóteo, mas agradecido a Deus por quem Timóteo havia se tornado. Mas é claro que em algum momento o apóstolo Paulo, ele ficou sabendo a respeito de um espírito de intimidação que estava querendo parar e se apoderar de Timóteo. Então Paulo, ele se movimenta para parar, ele traz uma palavra assertiva ao coração de Timóteo. E é por isso que ele começa a trazer esses conselhos ao seu filho na fé. Ele começa a trazer à memória de Timóteo as características que ele possuía. Não deixe as situações do dia a dia te fazer esquecer de quem você é em Deus. Não permita que o espelho que você olhe todos os dias fique embaçado, que você não consiga enxergar a sua própria imagem. A imagem a qual Deus criou, que é a imagem e semelhança dele. Então o apóstolo Paulo está como um relógio despertador, trazendo esse start, esse toque aos ouvidos de Timóteo, para que ele pudesse reconhecer, revisitar a sua memória e relembrar das suas características. E quando o apóstolo ele vai falar do reavivar, ele está falando aqui: olha, significa que antes você estava vivo, mas agora você está como se fosse apagado. Antes você tinha o fogo, antes você tinha a chama, você conseguia explanar e resplandecer essa luz, mas agora você está como se fosse apagado. Algo, Timóteo, está te paralisando, e você ainda é jovem. É necessário que esse dom que está em você se manifeste. Você precisa trazer ele para fora. É claro, Timóteo aqui estava enfrentando sérios problemas no ministério. Timóteo aqui estava limitado por frequentes enfermidades físicas. Timóteo tinha um problema de estômago. Eu falo assim, não é à toa, né? Ministério pastoral é assim, né? Graças a Deus eu não tenho problema estomacal, mas normalmente desenvolve. Porque de onde vêm as emoções? A gente pensa assim, do coração, né? Normalmente a gente desenha o coraçãozinho, não é verdade? Para falar que ama, que tem o sentimento. É óbvio que não ia ficar legal de desenhar o estômago. E nem tem como a gente desenhar o estômago, não é verdade? Anatomia assim, até o coração, né? O coração humano mesmo, cheio de artérias e tudo mais, é complexo demais. E aí a gente pega esse que entrou
na forma simples de ser. Mas de onde saem as emoções? É do estômago. Sabe lá quando você vê o seu amado, você marca lá com o seu namorado para sair com ele, você se arruma, você fica naquela expectativa que dá borboleta no estômago, dá aquele friozinho no estômago. Lembra dessa sensação? Eu ainda tenho borboleta no estômago, viu? Eu tenho. Ó, se você não tiver, nós vamos orar aqui para Deus liberar essas borboletas tudo para voar. Mas sabe aquela sensação que dá aqui, ó, daquele friozinho na barriga de ver a pessoa amada? Isso prova que as nossas emoções vêm daqui, ó. Vem daqui. E aí Timóteo, ele enfrentava essa enfermidade física. Mas ele não estava apenas enfrentando essa situação. Timóteo era também tímido. Porque 1 Coríntios 16:10 nós vamos ver isso. Ele era tímido. E relativamente jovem. Então ele tinha algumas coisas que estavam mexendo na estrutura dele. Os efésios que se opunham a Timóteo eram tenazes no erro. Além disso, os crentes eram perseguidos, os cristãos eram perseguidos pelo Estado. E aí tudo isso talvez estivesse levando esse jovem a se sentir desanimado. E muitas vezes isso não é diferente conosco. Diante das situações nós também nos sentimos desanimados. Mas por que eu estou falando isso? Eu estou dizendo que isso vai acontecer. Mas eu estou trazendo uma orientação, assim como o apóstolo Paulo. Vai acontecer, mas nós podemos reagir diferente. Nós podemos reagir diferente. As batalhas espirituais, elas tendem a nos fortalecer ou também nos levar ao desânimo. Pode. Somos humanos. Não estou falando aqui da Mulher Maravilha, do Super-Homem ou de todos os super-heróis da Marvel, não. As batalhas espirituais, elas podem gerar esses dois sentimentos de fortalecimento ou de desânimo. Mas esse conselho aqui do apóstolo mente. E é isso que o Espírito Santo quer fazer conosco nessa noite. Quando você pensar que o desânimo bateu em sua porta, é você arregaçar as mangas e pegar essas cinzas, tirar do lugar onde está e remexer as brasas para que o fogo volte a fumegar. Eu sei, é um preço que eu e você vamos pagar. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, você tem os ingredientes necessários para a obra que Deus te chamou para realizar. Já está tudo nas suas mãos. Vocês já têm as ferramentas nas mãos para vocês realizarem a carreira de sucesso de vocês. Mas entenda uma coisa: o dia vai passar, os anos vão passar, mas seja um profissional de excelência e permita com que essa chama venha fumegar e incendiar a vida de vocês e todos aqueles que passarem no caminho de vocês também. Marquem vidas. Marquemos vidas, que é um convite para nós também. Timóteo já tinha tudo nas suas mãos. Deus está o chamando para reativar. Deus está levando a esse lugar de reanimação. Óbvio, e eu já disse, ele tinha pessoas que caminhavam ali com ele lá do início, que traziam essa cobertura sobre a vida dele. Mas eu também preciso te lembrar que em Provérbios capítulo 26, versículo 20, vai dizer: sem lenha o fogo se apaga. Todos os dias vocês vão ter que cortar lenha. Todos os dias nós vamos ter que cortar lenha. Eu sei que tem dia que a gente não tem força, mas não é à toa que a gente vai ter que afiar o machado primeiro. Afiar o machado. Pedir a Deus renovo sobre as nossas forças para sairmos para cortar lenha. Porque sem lenha o fogo se apaga. Isso é óbvio. Isso é óbvio. E é pensar ainda nos nossos dias. Ler o texto de Provérbios pode parecer um pouco retrógrado, mas não é. Porque a palavra de Deus, ela permanece, ela se renova. Mas ela nos chama a atenção. Porque nos nossos dias, eu volto a falar da praticidade. Hoje nós temos os fogões automáticos. Hoje você tem um fogão que você programa ele. Não é assim? Para quem tem a memória curta ali. Você coloca o feijão para cozinhar. Eu tive que comprar um desse para minha mãe, para ela não esquecer.
Que aí você coloca lá o tempo, o time, e aí quando termina o tempo ali, ele apita para você. Não é assim? Hoje em dia é desse jeito. Você não precisa mais da caixinha de fósforo. Não é à toa que quando acaba a luz a gente passa um aperto para acender uma vela. Porque a gente tem que caçar a caixinha de fósforo dentro da nossa gaveta. Porque a gente tem uma caixinha de fósforo. Porque hoje em dia tudo é automático. Então falar na nossa era que hoje a gente aperta o botão, o fogão acende. Clica no painel, o fogão acende. A gente programa o tempo de cozimento do alimento ali. É difícil a gente pensar em ter que cortar lenha. Em ter que sair de casa e cortar o galho, trazer para casa, deixar secar e aí colocar na brasa para pegar fogo. Eu sei que é difícil pensar, mas eu preciso te dizer que ainda é tempo. Nós vamos precisar pagar um preço para reacender essa chama e para não deixá-la apagar. Vamos precisar, porque é a nossa parte, é a nossa execução. E sabe o que isso significa? Na vida espiritual, na vida familiar, na vida profissional, nós vamos ter que pagar o preço. Mas eu louvo a Deus que tudo vale a pena quando nós estamos no Senhor. Que nós pagamos um preço, mas ainda existe uma recompensa. Não é troca, nem é condicional, mas é fidelidade e bondade de Deus. É isso, é essa a palavra. É isso que o Espírito Santo, é nesse lugar que o Espírito Santo quer nos levar, porque o preço de manter a chama acesa, nós vamos pagar. E é por isso que o apóstolo Paulo está dizendo: reaviva, reaviva, Timóteo, o dom que há em ti, ele está em você, ele habita em você. Isso significa que o fato de ter algo da parte de Deus em você, espontaneamente, não vai funcionar se você não tiver parceria, se você não alimentar. Porque Deus libera sobre nós, Deus traz sobre as nossas vidas, mas eu e você precisamos buscar para alimentar, para que venha funcionar dentro de nós. Uma coisa é liberar e ficar guardada em nós, a outra coisa é nós usarmos e sermos usados. É esse lugar que o Espírito Santo quer nos levar, de sermos esse instrumento nas mãos dele. A palavra aqui está nos lembrando, está nos levando, mas não para permanecermos lá, darmos um passo apenas de impulso, como eu sempre gosto de dizer. Olhar lá para o passado, para você perceber que o que você viveu lá no passado pode até ter funcionado, mas para agora não vai funcionar. Você vai ter que reativar, você vai ter que colocar mais lenha, você vai ter que colocar mais lenha para que o fogo aumente. A palavra aqui está nos levando a pensar, pode ter funcionado lá, mas agora não está funcionando. Por quê? Precisamos reacender. Precisamos tirar essas cinzas que atrapalham o fogo, que ofusca o fogo, que abafa a chama. Precisamos tirar e sacudir, abanar. Quem nunca deu abanada na churrasqueira? Quem nunca aqui que pegou o secador de cabelo ou o ventilador que atira a primeira pedra? Para atiçar o fogo da churrasqueira, para aumentar aí o fogo da churrasqueira. Isso é RTA, não é? Recurso alternativo. Isso não é gambiarra. Isso existe nome técnico. RTA, recurso alternativo. Isso eu aprendi. Recurso técnico alternativo. Meu esposo que me ensinou. Tá vendo que ele está até me corrigindo. Recurso técnico alternativo. Quem nunca acendeu lá ou pegou aquela tampa lá da Tupperware, que a mãe entrou em pânico para dar a abanada na churrasqueira para o fogo subir? Você vai ter que dar uma abanada. Você vai ter que dar uma remexida. Eu ainda preciso te dizer, se você não fizer isso, Deus vai trazer situações na sua vida para que você possa se mexer, para que a brasa possa se mexer, para que o fogo possa se reacender. Paulo sabia que Timóteo podia fazer mais, podia fazer muito mais. Paulo sabia que Timóteo poderia ir muito mais longe, porque o dom estava lá. Mas Paulo sabia que tinha algo que Timóteo precisava fazer. Paulo está dizendo, existe algo da parte de Deus que está inoperante.
É como se você tivesse recebido um espírito de timidez, de medo. Paulo está dizendo para Timóteo, e não é isso que o Espírito Santo quer trazer para você. Ele quer trazer amor, equilíbrio, coragem, ousadia. E eu quero liberar isso sobre a vida de vocês e sobre toda a igreja. Que nessa noite o Senhor vai derramar o espírito de amor nesse lugar, de equilíbrio, de coragem, de ousadia. E vai retirar todo medo, toda paralisia, toda timidez do nosso coração. Para que nós venhamos cumprir o propósito o qual Ele nos designou, trouxe aos nossos corações. Mas entenda, ter algo da parte de Deus em nós e não permitir que isso funcione é como não ter. Ter algo da parte de Deus em nós e não permitir que isso funcione é como não ter. Mas o Senhor nessa noite está te pegando pelas mãos, está trazendo essa verdade ao seu coração, para que você possa usufruir de tudo aquilo que Ele liberou sobre a tua vida, para que você possa dizer: eu tenho porque Ele liberou sobre a minha vida. Eu sou porque a palavra do Senhor já confirmou isso no meu coração. E eu posso porque a palavra do Senhor me garante e renova essa verdade todos os dias ao meu espírito. Mas é não parar por aí. Paulo está falando, Timóteo, você pode mais. Porque ele olhava para Timóteo, entendendo e vendo o potencial que ele tinha. Paulo está como se tivesse pegado os dois braços de Timóteo e dado uma sacolejada nele, dizendo: dá para sair mais daí. Tem mais para acontecer através da sua vida. Não é tempo de você parar, não é tempo de você se paralisar. Ó, você chegou nesse nível, mas tem mais para realizar, Timóteo, porque eu vou, um dia eu vou. Mas você testemunhou daquilo que eu fiz. Assim como Jesus, como seus discípulos. Eu vou preparar-vos um lugar, mas eu enviarei o Consolador. Vocês vão fazer coisas maiores através do Espírito Santo. Vocês vão dar continuidade. É essa palavra de reativação. Eu quero te instigar nessa noite a recuperar, a reativar o que há em você, aquilo que Deus falou ao seu coração, aquilo que Deus já liberou no teu espírito, na tua alma. Assim como o apóstolo Paulo, o dom está dentro de você. Deixa o Espírito Santo agora encontrar, porque quando encontrar vai ser uma explosão. Porque dom, sem o Espírito Santo continua sendo dom, mas dom com o Espírito Santo é poder de Deus, é mover dos céus. Não seja mais um, mas seja a pessoa para impactar a vida de outras pessoas. Cumpra o seu propósito nessa terra. Porque ativar o potencial, os recursos, o dom de Deus que está dentro de você, só depende de você. Não depende de mim, não depende de quem está do seu lado. Não vai depender do seu pai, da sua mãe, do seu filho, do seu cônjuge. Vai depender de você. O reativar, o reacender esse potencial, esses recursos. Deus lhe deu um dom, você tem um chamado, você tem uma missão. Você tem um propósito nessa terra, mas o resultado que esse dom vai produzir não depende mais de Deus. Porque quando Ele liberou sobre a tua vida, Ele está dizendo agora: não depende mais de mim, depende de você. Depende de mim. Porque se depender de mim e de você, nós saberemos que não temos força, mas nós iremos de volta para Ele. Devolveremos para Ele. E saberemos muito bem que Ele vai liberar força do céu para que nós venhamos concluir aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. E isso é a rota do relacionamento, da intimidade. Quando eu não posso, eu levo para Ele. Ele traz para mim, eu levo para Ele. Ele traz para mim força, eu levo para Ele a minha limitação. E assim nós vamos superando, nós vamos rompendo dia após dia.
O apóstolo Paulo não está escrevendo uma carta dizendo para Timóteo: olha, Timóteo, prepara algo novo, prepara algo jamais visto. O apóstolo Paulo está dizendo: Timóteo, usa o que você já tem, aprenda a usar o que você tem, porque quando você aprender a usar o que você tem, você vai ser surpreendido com mais da parte de Deus. E aí pode ter certeza que você vai estar preparado para o novo de Deus. Eu sei que tem momentos que a gente vai pedir a Deus o novo. Deus, dá o novo. E Deus fala: mas você não está aprendendo a lidar com o antigo aí, ó. Cadê o que eu te dei? Não é assim quem tem filho aqui? Não é verdade, pais? Quando o filho pede, fala: mas cadê o que eu te dei? Fala assim: eu já comi, ou aconteceu isso, já aconteceu aquilo. Não, mas eu te dei. Eu guardei, é isso, é aquilo. E aí você traz toda uma explicação para que seu filho possa entender o porquê você não vai dar. Deus também faz isso conosco. Eu sei, nós temos a promessa do novo de Deus. Eu sei disso. Eu sei que você quer viver e eu também quero viver. Eu desejo o novo de Deus. Mas o Pai está nos ensinando a primeiro movimentar, manusear e viver com o que nós já temos. A saber lidar com o que já está nas nossas mãos. Porque se nós soubermos lidar com o que está nas nossas mãos, nós vamos estar preparados para a porção dobrada que Deus vai liberar sobre nós. Deus vai liberar porção dobrada sobre nós, e Ele está nos preparando para receber. Deixa eu te falar uma coisa. Eu e você, nós não vamos impressionar Deus com as coisas que eu e você não temos e pedimos a Ele para nos dar. Deus, porque se o Senhor me der, eu vou fazer isso, eu vou agir dessa forma, e a gente espera que isso vai impressionar Deus. Entenda uma coisa: Deus conhece o nosso coração. Comece reativando o que Ele já te deu. Comece usando o que você já tem. Comece fazendo isso. Na caminhada, eu e você, nós precisamos ter clareza. Você precisa fazer algo com aquilo que Deus colocou nas suas mãos. Você precisa fazer funcionar aquilo que Deus colocou nas suas mãos. O dom que Ele já te deu. O dom que você tem é suficiente para que você tenha um sentido no propósito de Deus. É o suficiente. O dom que você tem é suficiente para aguçar dentro de você esse senso de propósito, para virar a chave dentro de você. Não importa o quanto o seu chamado brilhe, o importante é o esforço que está envolvido com o seu chamado, para que os resultados cheguem na sua vida. Entenda isso, porque do que adianta tanto brilho se ele fica esquecido? Do que adianta tanto brilho? Do que adianta ter uma candeia e esconder ela debaixo da cama? Do que adianta? Deus está falando: usa o que eu te dei. Para pensar. Se toda a igreja usasse o seu dom, se todos nós usássemos os nossos dons, qual potência nós seríamos? Se todos nós tivéssemos esse dom reativados, reavivados, permitíssemos o Espírito Santo reativar. Se nós colocássemos para fora, imagine o potencial. Imagine o potencial de vocês como enfermeiros na área de vocês. Por isso que precisa começar com vocês. Por isso que precisa começar conosco aqui. Precisamos trazer essa luz para fora, reacender esse fogo, mas trazer para fora essa chama, esse calor. Não é apenas dentro de nós, mas é o que acontece também fora de nós. E o convite nessa noite é para que Deus possa encontrar em nós a disposição
de fazer bom uso do que Ele colocou dentro de nós, do que Ele nos presenteou, do que Ele nos entregou. E o pedido nessa noite é para que você possa resgatar dentro de você aquilo que você sabe que Deus colocou dentro de você. Reavivar o dom, reavivar o chamado que Deus confiou. Está aí, bem dentro, e você sabe muito bem qual é. Se Paulo disse para Timóteo que poderia reavivar, isso significa que não estava perdido. E nessa noite, se eu estou te falando que é para reativar, significa que não está perdido. Significa que há chance, que há o tempo, e é o tempo de Deus para a tua vida. Ele está dizendo, eu preciso que você coloque em funcionamento aí dentro de você o que eu já liberei. Eu preciso. Você pode dizer, está enferrujado, não tem problema. Porque quem já manuseou uma ferramenta enferrujada, quanto mais a gente manuseia, mais a ferrugem vai saindo. Seja na nossa mão, seja no pano que a gente está limpando, vai saindo. Deus está dizendo, você precisa começar a usar. A ferrugem vai sair. Você precisa começar a destravar. No início você vai ter dificuldades. Como qualquer ferramenta enferrujada, nós vamos ter dificuldades para usar. Qualquer instrumento, meu querido. Se eu falar para você, se eu ficar 30 dias, 60 dias sem ministrar música, eu posso reafirmar para você que em alguma área eu vou me sentir enferrujada na ministração. 30 dias pode ser até um descanso para a corda vocal. Pode até ser um descanso para a garganta. Mas se eu ficar 2, 3 meses, eu perco a percepção auditiva. É normal, isso acontece. Eu posso ser a pessoa mais brilhante, mas em algum aspecto, a minha ferramenta, ela não vai estar afiada. E eu vou precisar reativar essa ferramenta. Assim como você, o dom que Deus te deu. Não adianta. Você não pode parar, porque se você parar vai enferrujar. Se você parar vai estagnar. Eu falo uma coisa, a gente se acostuma muito com as férias, não é verdade? 365 dias, 30 dias é o suficiente para a gente se acostumar com as férias, não é verdade? Se você não é assim, eu louvo a Deus pela sua vida, glória a Deus por isso. Mas quando eu entro no segundo dia, já me acostumei com as férias. Não é? Aí quando você tem que voltar ao trabalho, você fala assim, segunda eu volto no trabalho. Não, mas eu tinha me acostumado, estava tão bom assim, assim, assim. Não é assim que a gente pensa? É fácil acostumar com as coisas que muitas vezes nos deixa ali, ó, na tranquilidade. Mas que muitas vezes, na calmaria, mas que muitas vezes pode nos enferrujar. E aí a palavra é, você precisa reativar. Eu sei, descanso é merecido, os 30 dias está ótimo. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você pediu férias do chamado que Deus tem para a tua vida, deixa eu te falar, é 30 dias, você precisa voltar. Não deixa eu completar 2, 3, 6, 1, 2 anos, não. Mas volte. Não tem aquela canção, quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? É esse convite que Deus está fazendo. Eu sei que tem hora que dá vontade de você tampar a rede longe. Eu sei. Tem hora que um peixinho agarra, você fala, Senhor, derrama domínio próprio aqui, Deus. Senão eu esgano o peixinho com minhas próprias mãos. Eu sei disso. Eu sei que tem hora que é essa vontade que vem na nossa consciência. Mas é como diz a canção, você não tem uma palavra para parar. Então não é esse o tempo de Deus para a tua vida. O tempo que Deus tem para a tua vida é para te reativar, reacender. É você voltar onde você parou, ir lá no salgueiro pegar a harpa que você pendurou e voltar para onde Deus te chamou, para que você cumprisse o propósito dele. Cata essa rede, pega ela de volta, entra no barco e segue mar adentro. Ah, mas está difícil, eu estou desanimado. É uma palavra, essa palavra vem dele, não é de homem, é dos céus. É os céus bradando na terra. É aquela palavra, é aquela voz que até o vento obedece. É essa que está sobre a tua vida.
Então reative, reacenda. Por mais dificuldades que você possa ter no início, mas não desista. Não desista. Sabe por quê? Eu e você guardamos um grande tesouro. Guardamos um grande tesouro. Quanto ao bom depósito, guarde, como a palavra do Senhor nos diz, por meio do Espírito Santo que habita em nós. 1 Timóteo 1,14. Deus confiou a Paulo o depósito da verdade. O versículo 11 de 1 Timóteo, capítulo 1. E o apóstolo está passando adiante esse depósito para Timóteo. Na primeira carta, capítulo 6, versículo 20. Agora, aqui, essa carta que nós lemos, cabia a Timóteo a responsabilidade solene de manter esse tesouro, de não apenas guardá-lo. Porque quando nós falamos de guardar tesouro, o que você pensa? Vou guardar e vou deixar lá. Vou guardar, vou virar a chave, vou digitar a senha e vou deixar lá. O que Deus te deu não é para você guardar debaixo de 7 chaves. O que Deus te deu, você vai guardar, você vai conhecer, mas você vai transmitir, você vai repartir. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Você guarda um grande tesouro, mas vai chegar um momento que você vai precisar transmiti-lo a outros. Você vai ter que pegar esse tesouro e você vai ter que transmitir. Não é essa ideia de guardar que eu e você estamos acostumados, mas é de passar adiante. Assim também. E aqui eu já vou caminhando para a conclusão da palavra. Assim também, eu penso na parábola que Jesus conta no Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do versículo 14. Jesus, ele vem narrar a história de um homem que, ao sair de viagem, ele deixa os seus tesouros guardados com 3 servos de confiança. A palavra vai contar que a um ele dá 5 talentos, a outro ele dá 2 talentos e a outro ele dá 1 talento. Mas o texto nos conta que o que ganhou 5 aplicou o dinheiro, aplicou o tesouro, aplicou o talento. Investiu no talento, soube movimentar o talento, soube trazer vida a esse talento. O que ganhou 2, também deu andamento nesses 2 talentos. Mas o que ganhou 1 talento, a palavra nos conta que ele fez um buraco, ele escondeu, guardou o talento que ele havia recebido. E aí quando o Senhor volta de viagem, ele indaga a respeito do que eles haviam feito com os talentos. É claro que quando o primeiro trouxe o resultado daquilo que ele havia feito com os 5 talentos, ele recebeu um elogio diante da multiplicação daqueles recursos. O de 2 talentos também. Mas o de 1 talento, ele recebeu uma palavra dura, uma palavra assertiva do seu Senhor. Porque a questão toda aqui, que eu e você precisamos entender, é que Deus libera todos os dias coisas novas nas nossas mãos, quando nós sabemos usar aquilo que Ele nos deu no dia de ontem. Ele libera, mas não adianta nós enterrarmos aquilo que Ele nos deu, porque se Ele nos deu é para um propósito. Se nessa noite você enterrou, eu vou orar ao Espírito Santo para que o seu propósito possa ser despertado, para você desenterrar esse talento, para que você possa receber uma palavra dos céus, dizendo: eu encontrei de bom agrado a tua vida, eu encontrei o teu coração, eu consegui perceber o que estava no teu coração. Eu creio que é esse tempo de Deus reativar isso na tua vida, esse tesouro guardado no teu coração, na tua alma, no teu espírito. A questão é, precisamos preservar esses tesouros por intermédio do Espírito Santo, mas não apenas preservá-los, mas também usá-los e reparti-los.
Aí você pode pensar, mas qual é esse tesouro que nós possuímos? É o Evangelho. E quanto mais eu e você usamos o Evangelho, trabalhamos pelo Evangelho, mais ele sai de nós, mais ele é multiplicado através de outras vidas, e mais o Senhor se sente satisfeito e alegre, contente com a nossa vida nessa terra. Guarde isso, e já finaliza a minha palavra aqui. O Espírito Santo aviva o dom de Deus em você com um propósito. Se nessa noite você quer que esse dom que está em você seja reativado, entenda, é para um propósito. Não pode ser como antes. Não dá para ser como antes, porque você já sabe o que deu. Você sabe aonde você chegou. Não tem como ser como antes. Mas entenda que o Espírito Santo, quando ele reativar esse dom que há em você, será para um propósito. Ele quer encher você. Ele quer encher você. Não é para você ser um obeso espiritual. Não. Não é. Mas ele quer te encher para que você possa representar Jesus nessa terra. Para que você possa espalhar Jesus nessa terra. Quando você encontrar as pessoas e você perceber que elas estão com fome, você vai perguntar: tá faminta? Eu tenho Jesus para te dar. Tá com sede? Eu tenho Jesus para te dar. Eu tenho essa palavra, eu tenho essa fonte para te apresentar. Porque você está cheio da presença. Você está cheio de Deus. Então, igreja, reaviva o dom, porque o que Deus lhe deu é suficiente. Então comece a agradecer pelo que é suficiente na tua vida. Comece a dizer, se hoje, eu não estou dizendo, porque eu já preguei a respeito disso, de que nós podemos comer o melhor dessa terra. Essa é a promessa. Mas comece a ser grato pelo suficiente, que o salmista vai dizer que o Senhor é meu pastor e de nada tenho falta. Comece a dizer como o salmista, reconhecer quem Deus é. E é isso que nós estamos fazendo nessa noite, é reconhecendo quem Deus é. E dizendo: Pai, obrigada pelo suficiente que o Senhor colocou nas minhas mãos. E eu sei que eu vou multiplicar esse suficiente. E que eu vou agradar o teu coração. E que se eu agradar o teu coração, eu sei que o Senhor vai mandar mais. Eu sei que o Senhor vai enviar mais. Eu sei que eu vou viver de uma forma abundante. Eu sei. Mas comece com aquilo que Deus já colocou nas tuas mãos. Aquilo que já está nas tuas mãos. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Feche os seus olhos. Eu quero te convidar agora a trazer a sua memória todas as palavras que o Senhor já liberou sobre a tua vida, todas as promessas que Ele já liberou sobre a tua vida. Não permita que os dias difíceis seja como uma amnésia na sua mente, que você se esqueça das promessas. Não permita. Eu sei que tem dia que os dias maus vêm como uma onda gigantesca que tenta paralisar a nossa memória. Mas começa agora